organizações estudantis, e eu conheci o movimento estudantil aqui na universidade. Eu era do curso de computação, na época era um curso pouco mobilizado, e aí a gente acabou, ao longo dos anos que a gente passou por aqui, mudando um pouquinho essa realidade e conseguindo fazer, quem é aqui da UFSCar, né, fazendo a chamada área norte aqui, se envolver mais com o movimento estudantil. Isso fazem cerca de 20 anos, né, faz um bom tempo, que foi quando eu fiz a minha primeira graduação presencial. Depois que eu saí da UFSCar, eu prestei concurso, comecei a trabalhar na Federal do ABC, trabalhei 8 anos lá como servidor técnico administrativo e atuei na área de TI e no começo da UAB de lá, que é o setor de EAD da UFABC. E depois que eu saí de lá, resolvi voltar a estudar. Quem é da área de tecnologia não pode parar, e acabei entrando em computação na Univesp. Quando eu retorno para a Univesp, que aí eu não estou querendo fazer currículo, mas nessas minhas passagens aí eu fui, como ela falou, todo esse da UFSCar, de membro de conselho aqui, de inclusão digital da UNE, eu comecei a conhecer um pouco do que é a educação à distância, o que isso estava surgindo, o que eram tecnologias na educação, e ao longo dessa década que passou, eu fui me envolvendo com várias coisas que tem a ver, né, vários fatores que tem a ver com a EAD. Quando eu chego na Univesp, né, que ela é um projeto do governo do estado de expansão massiva de vagas, embora tenha esse termo, eu vou retornar nele, a gente acaba vendo uma situação onde você tem um ensino que ele tem boa qualidade, mas os estudantes não estão totalmente incluídos na realidade universitária do estado de São Paulo e na realidade universitária do Brasil como um todo, né? E aí eu acho que a gente precisa parar um pouquinho e entender o que está acontecendo. Então, vocês perceberam, primeiro eu estou falando sobre EAD de fato. E aí é que entra a primeira parte do consenso, que eu acho que é importante, quando a gente vai fazer um debate sobre tecnologia e sobre educação à distância, a gente ter claro, né, saber diferenciar o que é tecnologia e ensino remoto aplicado a cursos presenciais e o que é cursos de graduação ofertados na modalidade à distância com o estudante matriculado em polos de apoio presencial. Esse textão enorme, se eu tivesse um PowerPoint aqui, eu deixasse bem destacado, porque esse texto grande vocês precisam ter em mente, não simplesmente utilizar EAD e tratar EAD como uma definição para tudo. E aí, claro, a gente tem uma crítica sobre uma campanha que a própria UER encabeçou aqui em São Paulo, a UNE também, que quando ela fala sobre contra os 40% EAD, e ponto, isso é uma frase que ela acaba sendo errada. Ela acaba não dizendo o que ela deveria dizer, que na verdade é contra 40% de disciplinas ofertadas de forma remota para estudante de curso presencial. Quando você tem na mesma frase o termo contra e EAD, você apenas incentiva a ser contrário ao EAD como um todo, mas o EAD como um todo é uma coisa muito mais ampla do que o que as picaretas das universidades particulares têm feito ultimamente, que é basicamente corte de custos e corte de professores utilizando as tecnologias à distância, certo? E o que acontece? Você tem hoje, existem ofertas de EAD no ensino privado de muito boa qualidade. Os estudantes fazem o EAD privado e retornam para fazer outro curso depois, porque o curso atende as expectativas daquele estudante, mas também tem muito curso picareta, tem muito curso de baixa qualidade, assim como nas presenciais. Tem diferença. Assim como na presencial pública, você tem curso muito bom e você tem cursos ruins também em presenciais públicas por N fatores, né? Fator tanto de problema de orçamento, né? de rotação de professores, como até de projetos pedagógicos que são atrasados. Tem ali o caso, por exemplo, do curso de comunicação, que muito se fala de projetos que são super atrasados, que não formam mais estudante para o mercado atual, certo? Isso falando da comunicação, que é a minha marca que eu atuo. Então, assim, é importante a gente entender essa diferença. E também é importante entender hoje como que está dividido o ensino superior brasileiro, né? Onde estão matriculados os estudantes hoje do ensino superior. E aí a gente tem um problema gravíssimo quando a gente fala de representação nas entidades gerais. Por quê? Segundo o censo do INEP de 2021, portanto, 2 anos atrasados, né? Já tem 2 anos, cerca de mais de 52% dos alunos matriculados estão em cursos EAD. Ou seja, a maioria de quem está no ensino superior hoje está matriculados em curso EAD. Isso em 2021. Para hoje, 2023, a projeção já é algo em torno de 60%. Então, a gente já está nos 60-40, de 60% na EAD e 40% no presencial. Só que quando você vai tirar a foto do Congresso da UNE, a foto do Congresso da UER, o que você vê? Você vê uma foto de um congresso
que tem 99% de alunos de cursos presenciais e quase ninguém da EAD nessa sala, provavelmente, exceto eu e a Débora, que está ali, que somos da Univesp. Se tiver alguém de EAD aí, depois se manifesta, que é importante a gente saber, a gente conhecer. E isso acaba sendo um problema, você tem uma séria produtividade. Um outro detalhe importante também é que quando eu olho para essa sala, e isso é uma informação importante, ela é muito mais diversa e muito melhor ver uma sala como essa hoje do que quando eu estava na universidade lá em 2000. É uma sala que você tem diversas etnias, você sabe que tem gente aqui de vários estados, né, de várias origens, uma sala muito mais diversa e não aquela sala majoritariamente branca. E quando você falava de curso de tecnologia, majoritariamente masculina. Né? No meu curso de computação eram 60 alunos para 5 mulheres. Na engenharia de computação eram 40 alunos, eram 39 alunos e uma mulher, todo ano alternava, uma ou nenhuma. Isso na época lá de 2000 bolinha. Hoje não, eu tenho uma sala muito mais diversa. Só que essa diversidade, ela não é completa. Por quê? O que falta aqui? Falta a faixa etária. Porque, segundo o censo do INEP também, mais de 50% dos alunos que estão matriculados na graduação hoje têm mais de 30 anos. Então a juventude, ela não é mais a franca maioria dos estudantes matriculados na graduação. E quando você tem um congresso de estudantes que tem exclusivamente juventude, ou quase exclusivamente juventude, ele não é representativo, não perante ao todo, certo? Então é preciso entender que a UNE, ela foi criada, ela é concebida como uma entidade de juventude, mas a juventude não é a única que está no ensino superior. E essa proporção, ela cresceu demais graças à educação à distância, porque o estudante de faixa etária um pouco mais elevada, ele tem preferido a EAD. Esse é o outro ponto que também precisa colocar. A escolha. O estudante que busca EAD hoje, ele quer EAD. A opção de estudo dele é a educação à distância, certo? Então não adianta você pegar e falar, olha, eu estou te dando aqui a vaga no fiscal, com alojamento, com tudo. É só você vir estudar, você vai ter inclusive uma bolsa de R$1.000 aí para você se manter. Ele fala, não, na minha vida eu sou dono de um negócio, eu tenho 2 filhos, eu sou professor numa escola municipal aqui, o presencial não me atende, mas eu preciso de uma formação. Tanto é fato que a maioria das vagas hoje na graduação à distância são o quê? Em cursos de licenciatura. Porque os professores não podem sair da cidade do interior que eles moram e deixar de atender a escola para estudar, mas eles precisam estudar. Qual que é a opção? A opção acaba sendo a educação à distância. O estado de São Paulo, ele acaba tendo uma oferta massiva através da Univesp, que tem oferta hoje em torno de 10 mil vagas por ano em licenciaturas, administração e computação. Mas, além da Univesp e do CEDERJ no Rio de Janeiro, você não tem nos outros estados do país uma oferta massiva de educação à distância pública de qualidade reconhecida. E aí, se você vai em algum conselho universitário de qualquer uma dessas universidades e fala, olha, precisamos expandir a EAD dessa universidade porque os estudantes daqui da região ou desse estado só são atendidos pela privada, o movimento estudantil é o primeiro a dizer que não. É o primeiro a dizer que não, porque a EAD, por definição, é ruim. Isso eu não sou melhor para falar, a gente poderia ter tido nesse painel também algum especialista, um docente, para falar melhor sobre isso, mas o fato é, EAD não é ruim, não tem qualidade inferior por definição. Você pode ofertar a educação à distância com boa qualidade e com uma excelente nota, inclusive, de avaliação, mas não é o que a gente tem visto majoritariamente. Então tem que ter claro isso, é evidente. Você tem hoje no ensino privado a tal da mercantilização, né, que é você ofertar vagas de forma indiscriminada sem a qualidade que deve ocorrer. Mas no ensino público, nas poucas vagas que existem no ensino público, você tem tido uma oferta de vagas de qualidade. E a Univesp está aí para provar isso. E aí entra aquela questão, né? A gente é crítico, sempre foi, às 3 décadas de PSDB em São Paulo, e agora continuamos críticos, mais críticos ainda, ao governo atual do estado de São Paulo, mas a gente tem que ter claro uma situação que ocorreu na história, né? A Univesp, ela só foi criada e ela só cresceu da forma que ela cresceu porque o governo federal abandonou a política de expansão de cursos EAD. E a Univesp do estado de São Paulo, o que ela fez? Ela falou, olha, eu vou fazer um modelo híbrido, eu vou seguir o que o MEC diz para expandir cursos EAD, mas eu vou fazer o que as particulares fazem em relação ao credenciar polos. Por isso que a Univesp ela tem 424 polos hoje no estado, está presente em 370 cidades.
ela efetivamente interiorizou o ensino. Então, numa cidade de 10 mil habitantes, eu tenho lá 10 vagas ou 15 vagas por ano em licenciatura, em administração e computação. Qual é a nossa luta agora? Para ter mais cursos, né? Para você conseguir expandir, criar outros eixos de ingresso e você dar mais opção de curso, certo? No Univesp. Só que o modelo da Univesp, ele também tem problemas, certo? Ele não é um modelo perfeito. O principal problema hoje da EAD em geral é a capacitação e as bolsas para a tutoria. O que é a tutoria? É aquele facilitador, né? Você tem um docente responsável pela disciplina e você tem dezenas de tutores que atendem turmas, subturmas de 50 a 100 alunos. Esse tutor, para quem é de licenciatura, ser tutor uma vez na vida faz parte do currículo. Mas para quem é de computação, para quem é de engenharia de produção, ser tutor é algo que não faz diferença. Resultado, nós que somos da computação temos uma dificuldade enorme de ter tutoria de qualidade nas disciplinas de fim de curso. Eu já tive um tutor na disciplina de criptografia que era formado em teologia. E aí, para cada dúvida, se precisar uma semana, tem que ir consultar o professor e voltar. Mas esse problema não acontece tanto em licenciaturas, é mais em matemáticas e em computação. Então, assim, é claro que se fosse aqui falar uma matéria de estudante de curso presencial que nunca vivenciaram a EAD, essa EAD estruturada, baseada em polos, que tem a nota dividida, não tem nada a ver com o que vocês tiveram na pandemia, de ensino remoto, 4 horas online, ao vivo. A gente não tem aula ao vivo quase, as aulas elas são gravadas, as monitorias são ao vivo. Então é um modelo diferente. O estudante que só tem a madrugada para estudar, ele consegue estudar e consegue ser aprovado, certo? Porque a EAD, o modelo de EAD é assim. Então, quer dizer, a gente precisa, na verdade, que o movimento estudantil ele faça um estudo mais aprofundado sobre o que é educação à distância e tire dos seus congressos posições mais embasadas sobre isso. Problemas que a gente tem, que eu estou chegando no final do tempo já. O congresso da Uni, o último, ele cometeu um erro gravíssimo. Em todas as resoluções que foram aprovadas, emoções. Ele não citou a existência de EAD no ensino superior público brasileiro. Então a Uni ela volta do congresso presencial depois de 4 anos, depois de ter passado por uma pandemia com o ensino remoto, e ela não citou que existe 60% de alunos fazendo EAD. Então o congresso da Uni virou o congresso da UNEP, a União Nacional dos Estudantes Presenciais. Porque o que foi falado lá foi exclusivamente em pautas de estudante de curso presencial e problemas de estudantes de curso presencial em relação a essa EAD, entre aspas, que está sendo ofertada. Mas a realidade dos estudantes dos cursos à distância foi ignorada. E a gente precisa procurar mudar isso. A UEE de São Paulo, ela tem, eu estava aqui quando eu fui da UFSCar, lá atrás, ela criou, por resolução consensual do Congresso em 2009, a diretoria de EAD. A UEE de São Paulo foi a primeira a criar a diretoria de EAD, em seguida a UEE do Rio também criou, só que tem uma diferença. Na UEE do Rio, a diretoria de EAD sempre foi ocupada por estudantes do CEDERJ. Na UEE de São Paulo, a diretoria de EAD nunca foi ocupada, porque nenhuma das forças que disputam a UEE e que tenham diretorias se sentiu à vontade ou se sentiu interessada em solicitar a diretoria de EAD. E aí a gente tem esse problema com o estudantil, né? As forças que estão aqui participando desse congresso, o que elas defendem sobre EAD? Qual é a opinião delas? Como que elas vão receber as demandas desses estudantes estando na diretoria das entidades? É algo que a gente não sabe. E por isso que o DCE Univesp hoje, ele acaba se tornando uma entidade que acaba recebendo e ajudando até estudantes de outras EADs do Brasil, pelo fato de não existir uma entidade que sirva como referência, porque a Uni e as UELs hoje não são referência de apoio para estudante EAD. E para concluir com cereja do bolo, para vocês verem o tamanho do problema, tem uma pauta que está bem em tona agora, que é a aprovação do PNAES como lei. Né? A lei de tornar lei, né, o Plano Nacional de Assistência Estudantil. O DCE Univesp e o Conselho do CEDERJ emitiram uma nota pedindo a não aprovação dessa lei, pedindo que ela seja vetada se passar, que ela não seja aprovada. Você fala, por que estudante de universidade pública está sendo contra uma lei que defende a assistência estudantil? É uma questão muito simples. O texto do PNAES deixa claro que estudante de EAD não pode ter bolsa, de forma direta. Porque o texto do PNAES diz assim, na definição do plano de bolsas, ele coloca lá que o plano de bolsas se destina para estudantes matriculados exclusivamente em cursos de graduação presencial. Então, o estudante da UFSCar,
que já está no polo, que está matriculado em um polo, nós, 80 mil estudantes da Univesp, que estamos em 400 polos, não poderemos utilizar os recursos do PNAES para ofertar uma bolsa de assistência estudantil, inclusão digital, auxílio transporte e outros tipos de bolsa que a gente pode ter direito. O estudante EAD, inclusive, ele não tem acesso hoje a bolsas de iniciação científica, ele não consegue ter meia passagem em todas as cidades, porque tem cidade que o funcionário do guichê vira e fala, não, mas EAD não tem. E a opinião do funcionário do guichê é a lei municipal, certo? Ele não tem acesso a isso e outras coisas também, por exemplo, em algumas universidades, como a própria UFSCar, o estudante EAD da UFSCar não consegue votar para o PCE. Ele vota para reitor, mas ele não vota para a eleição do PCE, certo? E isso acontece em outras universidades. No Rio de Janeiro, depois de 20 anos, os estudantes passaram a votar para o DCE da UFRJ, da UF e da UERJ, certo? Então, são coisas que não podem acontecer. A gente precisa entender que o ensino mudou, a pandemia acelerou, e assim, a gente pode ser crítico à educação à distância, mas você pode ter uma opinião dizendo, olha, eu não sou favorável à expansão desses cursos, mas o que você não pode é ignorar a existência deles. Os estudantes estão ali, eles fazem parte da base representativa da UNE e da UEE, e a gente não pode fazer congressos como esse ignorando os estudantes. A Univesp não está aqui com delegados. Sabe por que não estamos aqui com delegados? Porque o critério que a UNE estipulou para a eleição de delegados da EAD há quase 10 anos, ele é um critério impossível para uma universidade 100% EAD como a Univesp. Ele não é impossível para as particulares que têm EAD presencial e fez a eleição casada. Uma universidade exclusivamente EAD, ela não consegue jamais atingir o quórum que é colocado. Então, nós não estamos aqui, certo? Uma universidade estadual, a quarta universidade estadual, não está com delegados aqui. E no próximo, se esse congresso não aprovar nenhuma linha sobre isso, continuará fora. Está correto isso? Eu acho que não. Obrigado.